Em Brasília, o governador Eduardo Leite teve nova audiência com o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, para discutir o endividamento e questões fiscais no Rio Grande do Sul. Eduardo Leite já esteve com Haddad em 8 de novembro de 2023, quando tratou de ajustes na cobrança da dívida dos estados com a União e da reforma tributária. A expectativa de que nas próximas semanas se viabilize uma nova agenda conjunta com os estados do Consórcio de Integração Sul e Sudeste, o COSUD, que teve sua 10ª reunião realizada em Porto Alegre na semana anterior. Uma conversa muito positiva com o ministro Haddad. Nós estamos, desde o ano passado, conversando sobre o tema da dívida dos estados. E existem 3 estados no Brasil, especialmente, que têm um grave problema fiscal e que muito se relaciona com a dívida existente junto à União, que são Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Esses 3 estados somados têm 27% do PIB nacional. Então, é como se num carro com 4 rodas a gente tenha uma das rodas presas, porque os estados com problemas fiscais têm dificuldade de fazer investimentos para manter infraestrutura adequada para escoamento de produção, dificuldade de manter investimentos em serviços públicos essenciais à população, limitando a possibilidade dos movimentos que os estados devem fazer e, consequentemente, atingindo a economia nacional. Acho que há uma consciência do ministro e do presidente Lula a respeito desse assunto. No ano passado, primeiro ano de governo, naturalmente, as atenções do Ministério e do presidente estavam direcionadas a tantos outros temas fiscais da própria União, né, de desafios estruturais do país, que já foram endereçados, e o próprio ministro disse. Então, sobe na fila, sobe nessa pilha de problemas a serem resolvidos o tema fiscal dos estados. E há uma expectativa, então, de que nas próximas 2, 3 semanas a gente tenha uma nova reunião, conjuntamente, talvez, dos estados, para tratar do tema da dívida. O que nós estamos pleiteando, né? Alterações no contrato que revisem os encargos existentes, que fazem com que a dívida cresça mais do que é o crescimento da arrecadação dos estados. E isso vai fazendo com que, mesmo os estados pagando, vá tomando cada vez mais espaço no orçamento dos estados a dívida, gerando dificuldades. A gente precisa resolver isso de uma forma que daqui a 5 anos ou 10 anos os estados não estejam novamente aqui em apuros, precisando mais uma vez da reestruturação da dívida. Então vai ter que ser uma medida ousada, arrojada por parte do governo federal, mudando esses encargos, mudando essa estrutura desses contratos para que a gente consiga resolver definitivamente o tema da dívida dos estados. Isso entraria no âmbito da revisão do programa de recuperação fiscal? São duas situações, né? Complexo aqui, mas vamos lá. O regime de recuperação fiscal, ele trata sobre os estados que têm problemas mais críticos e no forma de pagamento no curtíssimo prazo da dívida junto à União. Que também estamos pedindo alterações, porque determinadas obrigações que se impõem aos estados, desde o teto de gastos a outras limitações em ressalvas do que pode ser feito de despesas, e o controle desse regime de recuperação fiscal se revelam difíceis de serem cumpridas, especialmente na mudança de contexto que a gente teve de perda de arrecadação, daquelas leis complementares 192 e 194, enfim, e do próprio contexto econômico, enfim. Então, há necessidade de atualização do regime propriamente dito. Mas, além do regime, o contrato da dívida, né, que aí é o estoque da dívida para frente, também precisa de ajuste, porque não adianta a gente cumprir o regime e ali na frente, quando o regime se esgota, né, no início da próxima década, estarmos diante de um contrato a ser sustentado nos anos seguintes, até 2048, que envolve um crescimento do estoque da dívida acima do crescimento da arrecadação dos estados. Então as duas coisas precisam ser resolvidas. O regime precisa de ajustes e o contrato da dívida, para o longo prazo, também precisa de ajustes. Então, deu sinalização de que agora ainda... tenho que falar com vocês e com as câmeras aqui. A sinalização concreta de que teremos, ainda em março, uma primeira reunião do Ministério com os estados, que têm esse tema da dívida como mais importante, para ter uma primeira proposta na mesa. Então, uma expectativa de que a gente tenha, por parte da União, uma primeira proposta. O que nós estamos apresentando à União, né? Nós propomos que seja retirado do contrato um fator que chama o CAN, que é uma correção monetária,
que tem indexação a Selic e que gera um impacto no montante da dívida, e que os juros que hoje estão em IPCA mais 4% sejam trazidos para juros de 3% nominalmente e estabelecidos fixos, porque é a projeção de inflação futura no país, ou seja, garante à União a reposição dessa inflação na remuneração da dívida à União, e a União faz, na verdade, subsídios a diversos setores para garantias de empréstimos e operações financeiras com juros, inclusive, menor do que 3%. Né? Então, não é razoável que ela trate um ente subnacional que é parceiro na prestação de serviços para a população brasileira. A maior parte das políticas públicas que a União tem são subfinanciadas. Na hora de sustentar a saúde pelo SUS, o SUS não paga sozinho o preço dos custos nos hospitais. O Estado vai lá e coloca dinheiro para poder garantir atendimento. O Minha Casa Minha Vida não se sustenta sozinho se o Estado, o município não entrarem com terreno e infraestrutura para colocar em pé. As estradas, né, que escoam a nossa produção são mantidas, boa parte delas, pelos estados, são estradas estaduais. Então, nós somos parceiros, União e Estados. A gente precisa, portanto, que a União olhe para os entes subnacionais com essa compreensão e ajuste este contrato para que ele tenha indexadores e encargos que sejam capazes de serem atendidos sem gerar um sacrifício na prestação de serviços e nos investimentos, o que acaba gerando prejuízo na vida da população.